Olá para todos, bem-vindos de volta ao nosso curso de Teoria do Direito aqui no meu canal de YouTube. Estamos de volta depois de um longo intervalo de termos concluído as aulas da unidade sobre Hart e precisamos agora entrar na unidade sobre Dworkin. Essa é a nossa aula 12, é a nossa primeira aula sobre Ronald Dworkin, se chama Dworkin e a Reforma do Liberalismo. E é também quando nós vamos implementar, como vocês já estão podendo ver, algumas das mudanças com relação à filmagem dos vídeos, em que nós vamos ter a possibilidade de ver os slides e, ao mesmo tempo, o meu vídeo com as explicações, o que eu considero que talvez se torne mais didático e mais dinâmico, e a passagem dos slides ao lado com os slides do Prezi, que também tem um pouquinho mais de recursos, né, do que os PowerPoints que nós estávamos utilizando até então. Então, como eu disse, hoje é a nossa aula 12, é a nossa primeira aula sobre Dworkin, e é uma aula dedicada a mostrar qual é o pano de fundo político e qual é o projeto que Dworkin tem em vista. Por isso a aula se chama Dworkin e a Reforma do Liberalismo. E assim como eu fiz na primeira aula de Kelsen e na primeira aula de Hart, ao final da aula eu vou fazer uma série de indicações bibliográficas que vocês podem utilizar para acompanhar todas as aulas dessa unidade. Então, vamos ver o que nós temos pela frente hoje. Eu vou começar falando sobre a periodização da obra do Dworkin, utilizar um esquema de periodização tripla, que vários comentadores também utilizam, falar um pouquinho sobre cada uma das fases. Nessa primeira explicação, nessa primeira etapa do nosso curso, que é a etapa básica, o módulo básico, nós vamos nos dedicar à primeira fase do pensamento de Dworkin, mas já fica desde agora avisado, né? Você já sabe desde agora que existem outras duas etapas que serão referidas e cobertas nos módulos mais avançados desse mesmo curso. Em seguida, depois de falar da periodização, nós vamos falar da crítica do liberalismo, a crítica que ele faz ao liberalismo dominante. Dworkin é um autor liberal, ele se encaixa como um liberal igualitário, mas ele tem uma crítica àquela que era a tradição dominante do liberalismo. Ele próprio está tentando reinterpretar, reformular o liberalismo em outros termos. É disso que nós vamos nos ocupar na terceira parte. A terceira parte se chama Reforma do Liberalismo. Nós vamos ver que Dworkin tenta propor um liberalismo fundado no valor principal da igualdade em vez da liberdade, e entende essa igualdade em termos de igual respeito e igual consideração. Vamos ver as consequências que isso traz no pensamento liberal de Dworkin para a relação do liberalismo, inclusive, com o capitalismo e com a democracia. E, por que não dizer, com o direito positivo, que vai ser o nosso assunto na próxima aula. Né? Na próxima aula nós vamos nos ocupar daquele que é o mais famoso dos textos de Dworkin no Brasil, que é a crítica dele a Hart no modelo de regras 1, o capítulo 2 de Levando os Direitos a Sério, e aí nós vamos ter oportunidade de falar mais a respeito de quais são as consequências desse liberalismo que ele está abraçando para a sua visão do direito positivo. E como eu disse, nós vamos terminar falando das referências. Eu vou fazer uma série de referências, uma série de indicação de referências, de livros que vocês podem consultar, livros que vocês podem ler para aprofundar o conhecimento a respeito da teoria de Ronald Dworkin. Então, vamos começar já falando da periodização. Né? Geralmente se divide a teoria, aliás, a obra de Dworkin, a sua biografia, a sua carreira intelectual, em três fases. A primeira fase é uma fase em que ele é visto predominantemente como um crítico do positivismo e do utilitarismo. Não significa que ele não tenha proposto nada nesta fase, mas aquilo que ele propôs era ainda modesto e não correspondia a um modelo completo de teoria, nem na teoria do direito, nem na teoria da justiça. Esses modelos completos vão ser oferecidos na segunda fase do seu pensamento. Há aqui algumas intuições fundamentais que já preparam o caminho desses modelos completos,
mas os modelos completos, as teorias propriamente ditas, ainda não estavam disponíveis. Essa periodização, essa fase inicial, é geralmente contada como indo de 66, porque 66 é o ano da primeira publicação do modelo de regras 1, que é o artigo que torna a Dworkin internacionalmente conhecido, até 1985, que é o ano da publicação de uma questão de princípio. O Império do Direito sairia em 86 e é a obra que inaugura a segunda fase dessa periodização. Essa segunda fase vai de 86 até 2011. E nessa segunda fase é quando Dworkin, de fato, nos entrega aquelas que são as suas teorias completas, alternativas àquilo que ele estava criticando antes. A sua teoria completa do direito, que é o interpretativismo mais o direito como integridade, vai ser oferecido no Império do Direito, publicado em 86. Enquanto a sua teoria da justiça, que é a teoria da igualdade de recursos, é uma teoria que vai ser entregue na sua forma completa em 2002, com a publicação da Virtude Soberana. Ao longo desse período, de 86 a 2011, praticamente todas as obras que Dworkin publica nesse período são desenvolvimentos e aplicações das intuições fundamentais dessas duas teorias completas que ele está nos oferecendo. Então, várias obras, inclusive a maioria das obras de Dworkin, são publicadas nesse período que corresponde à segunda fase, e esse período vai até 2011. Em 2011 é quando ele lança Justiça para Ouriços. E Justiça para Ouriços representa um ponto de virada em relação a tudo que ele estava dizendo antes. O projeto teórico muda e a forma de realizar esse projeto teórico também. Não há em Dworkin nenhum tipo de contradição com os períodos anteriores. Existem mudanças, existem diferenças, sobretudo de ênfase, às vezes inclusive de método, mas não há contradição. Dworkin nunca rejeitou aquilo que ele havia dito antes, embora algumas linhas argumentativas tenham sido abandonadas, mas ele nunca rejeitou aquilo que ele disse antes. Não há um primeiro e segundo Dworkin, não há um Dworkin que contradiga aquilo que Dworkin havia dito nas fases anteriores. Mas há, sim, a partir de 2011, um novo projeto teórico, que é o projeto da unidade do valor. É o projeto de provar que os valores fundamentais que orientam a nossa cultura política ocidental e que orientam a ética, a moral, a política e o direito podem ser todos eles reconciliados entre si num sistema mais ou menos unitário, desde que nós façamos uma interpretação construtiva do legado dos valores em que nós acreditamos e tornemos esses valores coerentes entre si dentro de um projeto geral de unidade do valor. A obra que pretende mostrar essa unidade do valor é Justiça para Ouriços, de 2011. E esse período vai só até 2013, porque 2013 é o ano da morte de Dworkin. Nesse período ele publica Justiça para Ouriços, ele publica Religião Sem Deus, e ele publica também o seu escrito sobre direito internacional. Então, poucas obras compõem esta última etapa, mas ela é a última versão que nós recebemos da caracterização, da construção da obra teórica de Dworkin. Como eu disse, aqui no nosso curso, nesse módulo básico, nós vamos nos dedicar a esta primeira etapa do pensamento de Dworkin. Nós precisamos saber que as outras duas etapas existem e nós vamos fazer uma referência a elas nos módulos avançados. Mas no módulo básico, nós vamos nos dedicar à primeira não apenas porque ela é a primeira, mas nós vamos nos dedicar a ela porque ela acabou tendo maior impacto e repercussão sobre o pensamento jurídico no Brasil. Na época que ocorreu a grande explosão das pós-graduações em direito, nos anos 90 e nos anos 2000,
Dworkin foi um dos autores que estas pós-graduações trouxeram como os autores estrangeiros que atualizavam o debate na teoria do direito, o que fez com que uma geração inteira de juristas fosse formado no conhecimento das obras de Dworkin e dos seus argumentos principais da primeira fase, o que teve repercussão na formação do chamado neoconstitucionalismo e do pós-positivismo no Brasil. Então, daí porque também nós vamos dar mais importância a esta primeira fase. Nós vamos começar a nossa exposição de hoje utilizando o primeiro livro de Dworkin, Levando os Direitos a Sério, e antes de entrarmos no modelo de regras 1, aquele texto mais famoso, mais conhecido, que vai ser objeto da nossa próxima aula, nós vamos hoje falar sobre alguns textos que podem ser considerados introdutórios a Dworkin. E eles são introdutórios não apenas no sentido de serem didáticos ou pedagógicos ou de fornecerem um conteúdo preparatório. Eles são introdutórios também no sentido mais importante, em que eles revelam qual é o pano de fundo político e qual é o projeto que Dworkin tem em vista nessa primeira fase. Daí a importância de nós começarmos por esses textos antes de entrarmos propriamente no que diz o modelo de regras 1. Nós vamos pegar como primeiro desses textos a introdução de Levando os Direitos a Sério. Levando os Direitos a Sério é o primeiro livro publicado de Dworkin em 1977. Ele não é um livro que resulta do projeto de um livro unitário. Ele é, na verdade, uma coletânea de uma série de artigos que Dworkin já havia publicado, com mais alguns artigos originais que desenvolvem algumas temáticas específicas. E ele vai ser unificado por um projeto, que é o projeto da reforma do liberalismo, de que nós vamos falar aqui. Daí porque nós vamos começar falando da introdução. Antes, porém, é necessário lembrar, né, que para todos aqueles que estiverem vendo o nosso vídeo, quão importante é deixarem likes nos vídeos, né, para que eles tenham um maior número de visualização. Segundo o algoritmo, né, do YouTube, da maneira como ele normalmente funciona, o vídeo só começa a ser mais sugerido para as pessoas que estão pesquisando temas conexos com ele, a partir do momento que ele ultrapassa uma certa barreira de likes. E aí nós precisamos fazer com que as visualizações se transformem em likes da maior medida possível, no maior número possível, exatamente para ajudar na circulação do vídeo. Então, se você estiver assistindo e ainda não tiver deixado o seu like, eu peço que faça isso para ajudar nesta circulação. Vamos começar, então, agora falando da introdução de Levando os Direitos a Sério. Ela nos anuncia de modo bastante explícito, logo no início, que ela pretende apresentar uma nova teoria do liberalismo, que ela pretende defender o liberalismo, mas não a versão do liberalismo que era dominante à época, nos anos 70, nos Estados Unidos. E sim uma versão diversa, uma versão reformada do liberalismo. Ou, para utilizar aquele que é o termo preferido na teorização de Dworkin, um liberalismo reinterpretado. Um liberalismo que foi objeto de uma interpretação construtiva para ser reapresentado de novo à sua melhor luz. Então, ela pretende apresentar uma nova teoria do liberalismo, que é, no entanto, diversa e crítica da teoria até então dominante. O que ele considera que seja a teoria dominante? A teoria dominante do liberalismo, segundo Dworkin, com o passar do tempo, conforme o liberalismo foi se tornando, por assim dizer, a teoria oficial do pano de fundo político anglo-saxão, o liberalismo foi tomando características que ele adquiriu pela união ou associação com outras teorias. E ele está particularmente preocupado com a associação do liberalismo com o positivismo jurídico e com o utilitarismo moral. Então, ele diz, logo na introdução, que a teoria dominante se tornou, no que se refere ao direito, que é a preocupação que ele tem no livro,
A teoria dominante se tornou um misto de positivismo e de utilitarismo. E vamos ver por que ele considera dessa maneira. Ele considera que quando o liberalismo atual, o liberalismo dominante, aquele que ele está criticando, quando o liberalismo dominante vai se referir ao que o direito é, ele se utiliza como critério, como concepção de fundo, da visão do positivismo jurídico. E passa a considerar que só conta como direito aquelas normas de direito positivo que foram produzidas pelas fontes formais autorizadas, pelas fontes formais reconhecidas. Então, apenas as normas explícitas produzidas por fontes formais contam como direito. É isso que Dworkin está chamando aqui de associação com o positivismo jurídico. E no que se refere ao que o direito deve ser, as reformas de que o direito precisa, aos melhoramentos que o sistema jurídico positivo poderia ter, o modo como o liberalismo dominante raciocina sobre isso é levar em conta aquilo que favoreceria o interesse do maior número possível de pessoas. E é nisso que Dworkin enxerga a relação entre o liberalismo dominante e o utilitarismo moral. O utilitarismo, na ética, é uma teoria que mede a qualidade moral das ações, das medidas, das leis, a partir das suas consequências. Particularmente, o quanto elas contribuem ou não para a felicidade do maior número de pessoas. Se você considera que satisfazer o interesse ou a vontade do maior número de pessoas é o que conta como critério de moralidade, que o moralmente bom, o moralmente justo, equivale àquilo que a maioria das pessoas quer, ou aquilo que favorece o interesse da maioria das pessoas, é isto que Dworkin está considerando aqui como sendo utilitarismo moral. Então, Dworkin, ao mesmo tempo, está se referindo a duas tradições teóricas, que são o positivismo jurídico e o utilitarismo moral, mas ele não está querendo dizer que a totalidade dessas tradições, aquilo que cada um dos vários positivistas e cada um dos vários utilitaristas disseram, que tudo isso foi incorporado pelo liberalismo dominante. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que há uma certa premissa geral, um certo gesto básico de positivismo, um gesto básico de utilitarismo, que foi incorporado na mentalidade desse liberalismo dominante. A ideia, por um lado, de que só conta como direito as normas explícitas que foram produzidas por fontes formais, é uma influência do positivismo jurídico, embora não seja a totalidade do positivismo. É uma tese, é uma premissa positivista que foi incorporada a esse liberalismo dominante. Enquanto que a ideia de que conta como moralmente bom, como moralmente justo, como moralmente desejável, aquilo que favorece o maior número possível de pessoas, ou aquilo que realiza o interesse do maior número possível de pessoas, essa ideia é uma influência do utilitarismo moral. Então, quando ele fala dessa associação do liberalismo dominante com o positivismo jurídico e o utilitarismo moral, ele não quer dizer que seja a totalidade dessas tradições teóricas que foram incorporadas. Ele quer dizer que o liberalismo dominante incorporou uma premissa básica de cada uma que se tornou uma característica do pensamento liberal contemporâneo, se tornou uma característica do pensamento liberal dominante. E ele acha que essas premissas que foram incorporadas, elas são problemáticas, que elas, na verdade, comprometem
alguns dos compromissos originais do liberalismo que eram particularmente valiosos para a definição da sua posição, que tornavam o liberalismo uma teoria moral mais atraente. E, portanto, que isto criou uma versão do liberalismo, essa associação, essa incorporação destas premissas gerais, tornou o liberalismo uma teoria política menos atraente, uma teoria política mais problemática do que ela era antes. Então, ele considera que o que ambos compromissos, quais compromissos? Com o positivismo e com o utilitarismo, com a tese de que só conta como direito as normas positivas criadas por fontes formais e a tese de que conta como justo aquilo que favorece o interesse do maior número. Ele acha que esses ambos compromissos negligenciam aquele que era um dos pilares fundamentais do liberalismo original, que é o que ele chama de a tese dos direitos. Todo o livro é baseado nesta ideia de que o liberalismo deve ser reinterpretado de tal maneira a fazer jus a uma das suas teses originais que, com o passar do tempo, foi abandonada ou negligenciada. Essa tese sendo o que ele chama de a tese dos direitos. O motivo pelo qual o livro se chama Levando os Direitos a Sério é exatamente porque ele está tentando levar a sério esta tese. Se trata de levar a tese dos direitos a sério, na hora de formular a sua posição liberal, na hora de raciocinar sobre o que o direito é e o que o direito deveria ser. Mas o que é exatamente a tese do direito? Ele diz na introdução que a tese dos direitos é a tese de que cada indivíduo está protegido por um conjunto de direitos naturais e inegociáveis. Essa formulação é a formulação mais breve, é a formulação mais curta que você pode ter. É preciso explicar o que significa naturais, explicar o que significa negociáveis. Quando essa explicação for feita, a incompatibilidade com o positivismo e com o utilitarismo vão se tornar mais explícitas. Mas, de modo geral, você pode dizer que a tese dos direitos é a tese de que cada indivíduo está protegido por um cinturão de direitos, e estes direitos têm duas características essenciais, que é serem naturais e inegociáveis. Vamos ver o que essas características significam, né? Eles são naturais no sentido de que eles existem independentemente do seu reconhecimento pelo direito positivo, de que eles existem independentemente de que existam normas explícitas produzidas por fontes formais que tenham dito que eles existem. Eles existem independentemente de que eles tenham sido explicitados em normas jurídicas positivas. É neste sentido que eles são naturais. Então, embora a afirmação da existência de direitos naturais possa parecer, num primeiro momento, uma afirmação justnaturalista clássica, ela não é, porque esses direitos não estão ligados a nenhuma concepção nem da natureza do mundo, nem da natureza humana, nem uma teoria sobre a racionalidade prática, nem uma teoria sobre a estrutura prática da ação, nada disso. Não há uma base metafísica para esses direitos. Estes direitos estão sendo considerados naturais no sentido de que eles são pré-positivos, no sentido de que eles são direitos cujo fundamento é moral, são direitos a que o indivíduo faz jus pelo simples fato de ser um indivíduo humano, mas sem que isso esteja comprometido com a demonstração de que cada um desses direitos corresponde a um traço específico da natureza humana ou deriva de um conjunto de necessidades humanas fundamentais. Não há uma teoria desse tipo em Dworkin.
Apenas está se falando de direitos que valem pelo seu fundamento moral, independentemente e anteriormente ao seu reconhecimento jurídico. E, portanto, para existirem, não precisam de fontes formais que tenham produzido normas explícitas que os tenham formulado. É neste sentido que eles são direitos naturais. Se você toma este sentido, fica claro por que esses direitos naturais são, então, incompatíveis com o positivismo jurídico. Ou você abraça a tese dos direitos, ou você abraça o positivismo jurídico. Não é possível abraçar as duas. Porque se você abraça a tese dos direitos, você reconhece que existem direitos naturais que existem independentemente da sua positivação. Ao passo que, se você abraça o positivismo jurídico, você está dizendo que só existem os direitos que tenham sido explicitamente enunciados, formulados por normas positivas produzidas por fontes formais. Então, ou nós só temos os direitos que as normas explícitas produzidas por fontes formais nos dão, ou existem direitos pré-jurídicos que valem devido ao seu fundamento moral. Essas duas coisas não podem conviver, essas duas coisas não são compatíveis. Daí porque aceitar a tese dos direitos implica rejeitar aquela associação com o positivismo jurídico, aquela premissa do positivismo jurídico que havia sido incorporada ao pensamento liberal dominante. Por outro lado, se esses direitos são inegociáveis, o que ele quer dizer com inegociáveis é que eles prevalecem sempre. É que eles prevalecem mesmo contra os interesses da comunidade como um todo. Eles prevalecem mesmo contra os interesses majoritários. Mesmo que seja do interesse da maioria passar por cima desses direitos, estes direitos protegem o indivíduo, mesmo que seja um indivíduo isolado, dos efeitos do interesse da maioria, fazendo com que ele possa conviver numa comunidade moral e sentir-se seguro de que ele não vai ser, a qualquer momento, atropelado pelos interesses majoritários, de que ele não vai ser, a qualquer momento, jogado para escanteio quando os seus interesses se opuserem aos interesses da maioria daquela comunidade. O fato de que esse indivíduo tenha esta proteção é exatamente o que a tese dos direitos está buscando. A tese dos direitos está dizendo que esse indivíduo será protegido mesmo quando os seus direitos não estiverem formulados em normas jurídicas explícitas, ou seja, eles são direitos naturais, e mesmo quando esses direitos contrariarem os interesses ocasionais da maioria, os interesses ocasionais da comunidade. Que o indivíduo estará adequadamente protegido, vai ser respeitado moralmente enquanto indivíduo, mesmo quando as normas jurídicas positivas não tenham explicitado estes direitos, e mesmo quando esses direitos entrarem em conflito com aquelas que são as considerações de interesse da comunidade como um todo. Só que se você aceitar esta segunda parte, que eles são inegociáveis, que eles prevalecem mesmo contra o interesse da maioria, isso significa que você está adotando uma visão do que é justo que não se coaduna com o utilitarismo moral. Se você está dizendo que em certas circunstâncias é justo que o direito de um prevaleça contra o interesse de todo o restante ou contra o interesse da maioria, é porque a realização do interesse da maioria não é o seu critério de justo. Este critério de justo é um que é capaz de contrariar os interesses da maioria. Então, ele não pode ser definido em termos dos interesses da maioria. Consequentemente, a sua visão do justo vai ser uma visão não utilitarista. É uma visão que visa a proteção do indivíduo, mesmo nas circunstâncias em que esta proteção conflita
com o interesse majoritário. Daí porque, então, se você aceita que estes interesses são naturais, isso é incompatível com o positivismo. E se você aceita que eles são inegociáveis, isso é incompatível com o utilitarismo. Segundo Dworkin, conforme o liberalismo foi se associando com o positivismo e o utilitarismo, ele foi automaticamente renunciando ou negligenciando seriamente a tese dos direitos. Ele passou a não mais alegar direitos naturais, porque ele se contentou com os direitos positivos, ou passou a presumir que todos os direitos de que os indivíduos precisam já estão positivadas, o que não é o caso, segundo Dworkin, e deixou de prestar atenção ao caráter inegociável dos direitos, porque passou a ter como regra, como definição do seu critério de justo, a satisfação do interesse majoritário. Então, adotar a perspectiva formalista do positivismo, de só reconhecer os direitos explícitos em normas formais, e adotar a posição majoritarista do utilitarismo, fez com que o liberalismo se negligenciasse essa que foi uma das suas premissas fundamentais, que era a tese dos direitos. Dworkin está querendo retomar a tese dos direitos. Dworkin quer retomar a tese dos direitos e reconectar o liberalismo com o ideal de igualdade. É isso que nós vamos ver agora, passando já para o conteúdo de alguns outros textos que eu vou mencionar conforme nós avancemos. Vamos, então, para o próximo ponto. Né? Uma vez que fique clara essa primeira parte, qual é o problema que Dworkin vê com o liberalismo dominante, é a sua associação com o positivismo com o utilitarismo. Como é que você se livra dessa associação? Retomando a tese dos direitos, indivíduos têm direitos naturais e negociáveis. Se são naturais, isso afasta o positivismo. Se são inegociáveis, afasta o utilitarismo. Agora nós precisamos retomar o liberalismo tomando como central a tese dos direitos. E vamos ver que forma o liberalismo toma a partir do momento que nós o reformamos dessa maneira. A partir do momento que nós damos a ele uma reinterpretação em que, inclusive, o valor que vai ocupar o centro não é mais a liberdade, e sim a igualdade. Então, Locke faz aqui uma afirmação que, levando em conta a história do liberalismo e o próprio nome do liberalismo, seria altamente controversa. Para Dworkin, o valor fundamental do liberalismo não é a liberdade, sim a igualdade. Então, se você considerar que o liberalismo é uma teoria que se desenvolve ali no século XVII, século XVIII, em oposição ao antigo regime, ao absolutismo monárquico, e que o liberalismo adquire esse nome porque ele defende não apenas as liberdades básicas dos indivíduos como limite para o poder do rei, mas ele também defende o livre mercado, a livre produção e circulação de mercadorias, em oposição ao intervencionismo econômico. Se você leva isto em conta, o liberalismo tem no seu próprio DNA, na sua própria história formativa, uma conexão fundamental com a liberdade, que é exatamente o que rendeu ao liberalismo seu nome. Ele é liberal, ele pretende liberar, porque ele defende, seja no campo político, seja no campo econômico, um regime de liberdades máximas individuais. Daí porque o liberalismo é identificado com este nome. Dworkin está aqui propondo algo altamente polêmico e controverso, levando em conta a história formativa do liberalismo. Ele está dizendo que o liberalismo nunca foi predominantemente sobre liberdade. Que, na verdade, o liberalismo pode ser visto
ao longo da sua história e na sua melhor versão política, como uma teoria política que está comprometida com a igualdade e não com a liberdade. Desde que essa igualdade seja entendida em termos de igual respeito e igual consideração, como nós vamos ver no passo seguinte. Mas isso implicaria, então, a ideia de que quando o liberalismo se volta contra o antigo regime, se volta contra o absolutismo, aquilo que ele está denunciando não é a falta de liberdade que existe numa situação em que o rei tem poderes ilimitados, numa situação em que o Estado não está contido pelas leis e só depende da vontade do rei. Não é a falta de liberdade que ele está denunciando. O que ele está denunciando é a falta de igualdade numa sociedade que é definida pelas diferenças entre nobreza, clero e povo, que fazem com que estas camadas sociais tenham direitos e obrigações diferentes, embora pertençam à mesma comunidade. Que é esta desigualdade de direitos e obrigações que está sendo denunciada. E mesmo quando você fala sobre o poder ilimitado dos reis, o que você está denunciando não é o quanto esse poder ameaça a liberdade. O que você está denunciando é que este poder cria uma condição desigual entre o rei e os súditos, entre o rei e os cidadãos. Uma condição desigual tal, uma desigualdade, uma assimetria tal de poder que é insuportável. Essa assimetria só pode ser desfeita se, por um lado, for dado um poder a quem está governando que os outros cidadãos não têm, mas, por outro lado, esse poder não só tem limites, como só pode ser exercitado de acordo com as leis que foram feitas por estes cidadãos. Então, você vê a constitucionalização do poder, aquela reforma do poder limitado dos reis, não mais como derivando de uma proteção da liberdade, mas sim como assegurando condições de assimetria, aliás, de simetria, na distribuição de poder, como remediando a assimetria e restaurando condições de simetria na distribuição do poder. E no caso do liberalismo econômico, né? E no caso de eliminar intervencionismo estatal, isso vai ficar mais claro à frente, quando eu mostrar a relação dessa igualdade de que Dworkin está falando, do igual respeito, da igual consideração, desta igualdade de que Dworkin está falando com a questão do capitalismo e da democracia. Vai ficar mais claro ambas as coisas. E aí, à luz disso, você pode rever o compromisso fundamental do liberalismo com estas posições desde o início. Então, vamos lá. Dworkin diz que a igualdade, essa de que ele está falando, essa igualdade que ele quer colocar no centro dos compromissos morais do liberalismo, que esta igualdade ela tem duas faces. Ela se oferece como dois tipos de igualdade diferentes, que têm definições diferentes, critérios diferentes e se aplica a casos diferentes. A igualdade tem duas faces, diz Dworkin. Ela é, por um lado, igualdade de respeito, ou igual respeito. E, por outro lado, igualdade de consideração, ou igual consideração. Esses dois termos, né, igual respeito e igual consideração, eles são, por um lado, as formas de tradução que se tornaram mais comuns no Brasil a partir da tradução inicial feita pela Martins Fontes, né, do livro de Dworkin, e por isso eles se fixaram dentro do Brasil como sendo a forma como você se refere às duas facetas da igualdade. Agora, o equal respect e equal concern, que são os termos utilizados por Dworkin, poderiam ter sido traduzidos de outra maneira, mas essa tradução se fixou
e ela é a tradução que nós estamos utilizando também aqui para falar sobre igual respeito e igual consideração. Igual respeito, diz Dworkin, se aplica quando nós estamos falando sobre direitos e obrigações. Se nós estivermos falando sobre quais direitos as pessoas devem ter ou quais obrigações elas devem ter, aplica-se nesse caso o igual respeito. O igual respeito, ele tem como fundamento o fato de que todos os indivíduos têm o mesmo valor. Nenhum indivíduo nasce com valor maior que os outros, nem menor que os outros. E por isso, o tipo de tratamento que se justifica entre os indivíduos, no que se refere a direitos e obrigações, é um tratamento igual. Todos devem ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Nós podemos daqui a pouco comentar sobre alguns aspectos que ficam pouco cobertos ou pouco explicados à luz desses conceitos de Dworkin, mas se você considerar que o liberalismo original estava exigindo, em relação ao antigo regime, que houvesse uma situação de igual respeito e, portanto, de tratamento igual dos indivíduos, que todos recebessem o mesmo tratamento em termos de direitos e obrigações, isso implicaria o fim do regime de classes, né, de estamentos que dividiam direitos e obrigações no antigo regime, mas também teria a implicação de que o rei não poderia ser considerado como alguém fora do quadro dos direitos e obrigações comuns definidos para todos os outros indivíduos. A figura do rei como soberano absoluto, com poderes ilimitados, não tem como ser conciliada com essa exigência de igual respeito. Quando, no entanto, nós estamos falando sobre igual consideração, a igual consideração se aplica não para direitos e obrigações, e sim para recursos e oportunidades. Recursos seja dinheiro, emprego, renda, mas nós também estamos falando de vagas em escolas, vagas em hospitais, estamos falando sobre possibilidade de aposentadoria, estamos falando sobre auxílio-desemprego, estamos falando sobre quaisquer desses recursos de que as pessoas precisem para realizar alguns dos seus objetivos ou satisfazer algumas das suas necessidades. E oportunidades. Então, as oportunidades implicam as vagas de emprego no mercado, implicam aquelas que são as vagas em concursos públicos, implicam aquelas que são as vagas escassas no ensino superior. E, neste caso, nós estamos falando das oportunidades que podem fazer com que a vida das pessoas sofra algum tipo de alteração para melhor, com que eles passem a uma situação de melhor atendimento dos seus interesses e necessidades. Então, a igual consideração se aplica a quando nós estamos distribuindo recursos e oportunidades. E, nesse caso, o que ela requer é um tratamento como igual e não um tratamento igual. Tratamento igual em recursos e oportunidades implicaria dar os mesmos recursos e oportunidades para todo mundo. Isso implica tratar todo mundo da mesma maneira, o que implicaria uma injustiça, porque você estaria dando a mesma quantidade de recursos a quem tem situações iniciais de partida muito diferentes, a quem já tem condições iniciais de partida muito diferentes. Se você faz isso, você está tornando melhor ainda a condição de quem já estava em vantagem e não está tornando melhor o suficiente a condição de quem está em desvantagem. Então, se você distribui recursos e oportunidades de maneira igual, você pega as assimetrias sociais que já existem e as reproduz ou as aprofunda.
você não as corrige, você não torna a situação daqueles que estão numa posição desfavorável um pouco mais favorável. Você não contribui para que eles tenham melhores chances de felicidade. O fundamento da igual consideração é que todos nós temos iguais chances de felicidade, ou deveríamos ter iguais chances de felicidade. De buscar a felicidade nos nossos próprios termos, o que vocês vão ver que é importante. Isso implica, então, que na hora em que eu recebo recursos e oportunidades, é importante que eu receba os recursos pelos quais eu tenho interesse e as oportunidades que eu escolhi. Então, escolha é um elemento importante da igual consideração. É o que vai fazer com que a igual consideração não possa ser realizada por um distribuidor central que distribui de maneira uniforme os mesmos recursos e oportunidades para todo mundo. Não vai poder ser feito dessa maneira, porque um distribuidor central não tem como saber quais são as preferências e as escolhas dos indivíduos. Vai tirar desses indivíduos qualquer senso de responsabilidade pelas suas escolhas e de autenticidade das suas preferências. A autenticidade das preferências e responsabilidade pelas escolhas são elementos fundamentais da igual consideração de que Dworkin está falando. Daí porque recursos e oportunidades não vão ser distribuídos de maneira igual, vão ser distribuídos de maneira diferenciada. Vão ser distribuídos de maneira diferenciada não apenas porque os indivíduos têm condições iniciais de partida que são desiguais, e, portanto, ela vai ser diferenciada no sentido de compensatória. É isso também. Mas vai ser diferenciada porque ela tem que fazer jus à autenticidade das preferências e à responsabilidade das escolhas. Tem que fazer com que os indivíduos preservem a sua autenticidade e a sua responsabilidade. E, para isso, a distribuição de recursos e oportunidades tem que ser feita de tal maneira que cada indivíduo possa escolher aqueles bens pelos quais ele tem preferência, aqueles bens que correspondem aos seus interesses e às suas escolhas. Isso vai ter uma importância muito grande na questão da relação entre o liberalismo e o capitalismo, como nós já vamos ver daqui a pouco. Então, vamos retomar aqui essa distinção. Existem duas faces, então, da igualdade de que Dworkin está falando. Existe o igual respeito e o igual consideração. Qual é o fundamento do igual respeito? O fato de que todos nós temos o mesmo valor. Nenhum nasce com valor maior nem menor que o outro. Por isso, nós temos que ter todos os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Quando se refere a direitos e obrigações, nós temos que receber um tratamento igual. Temos que ter exatamente os mesmos direitos e obrigações. Tratamento igual implica exatamente o mesmo tratamento. Agora, a igual consideração tem como fundamento o fato de que todos nós precisamos ter chances de felicidade. E não apenas de uma felicidade genérica uniforme, mas daquela felicidade que é concebida e buscada nos nossos próprios termos. Nós temos que ter iguais chances de alcançar uma felicidade que é definida nos nossos próprios termos. Para isso, no que se refere a recursos e oportunidades, haverá uma distribuição desigual. Ela é desigual, em primeiro lugar, porque as pessoas estão em pontos de partida diferentes. E ela precisa ser compensatória. Ela precisa dar mais a quem tem menos. No entanto, não é só por isso. Ela vai ser desigual também, porque ela tem que levar em conta preferências e escolhas desiguais. Ela tem que preservar a autenticidade das preferências e a responsabilidade das escolhas, fazendo com que os indivíduos tenham acesso àqueles recursos e oportunidades que interessam à visão deles da felicidade, que interessam ao projeto deles de como eles querem ser felizes. Então,
Isso é o que diferencia entre igual respeito e igual consideração. E uma vez que você entenda o igual respeito e a igual consideração, vai ficar muito mais fácil fazer a relação com os outros elementos, né? É muito importante aqui você entender que a igual consideração, ela não só faz com que a igualdade formal de direitos e obrigações não seja suficiente como concepção de igualdade do liberalismo. Não se trata apenas de igualdade perante a lei. Igualdade perante a lei nos dá apenas igualdade de direitos e obrigações, e isso contempla apenas o igual respeito. Então, é necessário algum tipo de igualdade material, e essa igualdade material vai ser a da igual consideração, mas é também o que faz com que um regime que fosse plenamente igualitário, em que todos recebessem exatamente os mesmos recursos e oportunidades, não fosse a melhor versão da igualdade na consideração de Dworkin. Porque ele estaria distribuindo recursos e oportunidades de uma maneira que lembraria o igual respeito e não a igual consideração, que estaria dando a todos tratamento igual e não o tratamento como igual, que é um tratamento compensatório e individualizado. Tratamento como igual é compensatório e individualizado. Leva em conta dar mais a quem tem menos, dar menos a quem tem mais. Compensatório. E leva em conta quais são as preferências e escolhas de cada indivíduo. Preserva a autenticidade das preferências e a responsabilidade das escolhas. Então, ele é um tratamento como igual, não um tratamento igual. Isso faz com que a versão do liberalismo que Dworkin está defendendo, ela não se identifique com o libertarianismo, em que a única igualdade oferecida é a igualdade formal de direitos e obrigações, é apenas o igual respeito, e não tem nenhuma igual consideração, mas também não se identifica com o que ele vê como sendo o socialismo. Ele vê o socialismo como um regime em que não apenas todos têm iguais direitos e iguais obrigações, mas todos têm os mesmos recursos e as mesmas oportunidades a partir de um distribuidor central que faz uma distribuição uniforme. Isso também não leva em conta a igual consideração. Num caso, no libertarianismo, não existe nenhuma distribuição de recursos e oportunidades e fica tudo por conta do mercado. Isso só contempla o igual respeito, mas não a igual consideração. Enquanto no outro caso, no socialismo, existe uma distribuição de recursos e oportunidades que é centralizada e uniforme, e que não respeita aquelas que são as diferenças entre os indivíduos no que se refere às suas preferências e às suas escolhas. Portanto, a igual consideração é exatamente o elemento que vai fazer com que o liberalismo igualitário de Dworkin esteja a meio caminho entre o libertarianismo e o socialismo. Não se identifique nem com um nem com o outro, porque considera que nenhum nem o outro contempla adequadamente a dimensão da igualdade, aliás, da igual consideração. Um não dá a todos as mesmas chances de serem felizes, porque olha para as desigualdades econômicas e sociais dos indivíduos e não considera que tem que fazer nada a respeito e deixa tudo por conta do mercado, fazendo com que, na prática, aqueles que nascem com mais tenham mais chances de serem felizes do que os outros. E o outro tenta fazer com que todos tenham as mesmas chances de felicidade, mas as mesmas chances a uma felicidade única, concebida de maneira uniforme, que desconsidera as preferências e desconsidera as escolhas de todos os indivíduos. Ao desconsiderar as preferências, está lidando com todos uniformemente e está ignorando a individualidade dos indivíduos, está deixando de lado a autenticidade. E ao ignorar as escolhas, está sendo paternalista com esses indivíduos. Está trazendo todas as escolhas relevantes para o Estado e fazendo com que os indivíduos não tenham nenhuma agência na construção do seu próprio destino, com que os indivíduos não tenham nenhuma agência na construção da sua felicidade.
Então, neste caso, o socialismo, pelo menos na versão que Dworkin está concebendo do socialismo, ele também não realiza a igual consideração. Apenas o liberalismo igualitário, numa certa versão específica, a versão que ele está defendendo, consegue realizar ao mesmo tempo igual respeito e igual consideração. Uma vez que você entende isso, fica mais claro qual é a relação do liberalismo com o capitalismo e com a democracia. Uma relação que o próprio Dworkin classifica como sendo reticente ou ambígua. Ela é uma relação de adesão condicional, de adesão limitada, tanto ao capitalismo como à democracia. Vamos ver por quê. E aí nós voltamos àquela consideração sobre igual respeito e igual consideração como valores que estariam presentes na história do liberalismo desde o seu surgimento. O capitalismo, segundo Dworkin, é o esquema de distribuição de bens econômicos que consegue ter maior respeito pela igualdade. Maior respeito pela igualdade entendida como igual consideração. Por quê? Porque como o capitalismo ele produz em função da demanda, então o que ele faz é produzir cada vez mais aquilo de que os indivíduos tenham mais demanda, né? Na versão do capitalismo que Dworkin está formulando. Né? Na versão do capitalismo que Dworkin está formulando, o capitalismo funciona num esquema de atendimento de demanda. Né? Então ele está tendo uma visão do capitalismo que é uma visão que lembra o mecanismo de equilíbrio entre oferta e demanda que está em Adam Smith. A ideia de que o capitalismo, primeiro, conhece quais são as demandas que o seu público tem e atende a essas demandas por meio de uma produção correspondente. Isso não leva em conta várias coisas sobre superprodução, a respeito da criação artificial de interesses e de novas necessidades dentro do capitalismo, dos esquemas que tornam impossível para os indivíduos terem preferências que não estejam em correspondência com o estado técnico do capitalismo e com aquelas que são as demandas uniformes feitas pelo Estado, pelo próprio mercado. Ele está deixando tudo isso de lado. Então, ele está lidando com um esquema que é o esquema de atendimento de demanda. E se for este o caso, então o capitalismo produz cada vez mais aquilo de que tem mais demanda dentro da sociedade, fazendo assim com que as preferências que os indivíduos têm afetem o que vai ser produzido em maior escala ou em menor escala, afetem aquilo que vai ser oferecido dentro dos mecanismos de mercado. E, ao mesmo tempo, o capitalismo não simplesmente entrega os bens produzidos a cada indivíduo. Ele deixa esses bens disponíveis no mercado para que os indivíduos usem os seus recursos, o dinheiro que eles obtiveram como remuneração do seu trabalho social, para que eles utilizem os seus recursos para trocar por aqueles bens que interessam a eles, pelos bens que correspondem às suas preferências. E são eles que fazem a troca e, portanto, são eles que fazem a escolha. Ao contemplar as escolhas feitas pelos próprios indivíduos, segundo as suas preferências, o capitalismo está realizando de maneira muito mais bem-sucedida do que qualquer outro sistema o ideal da igual consideração de que Dworkin está falando. Porque o capitalismo, ao mesmo tempo, produz em abundância uma variedade enorme de bens que corresponde a um regime plural de preferências dos indivíduos e deixa por conta dos indivíduos que eles utilizem os seus recursos para escolher quais são os bens que lhe interessam, para escolher quais são os recursos que correspondem melhor a essas preferências. Então, em termos de respeitar preferências e escolhas, o capitalismo é muito bem sucedido, muito mais bem sucedido do que se você tivesse um esquema de distribuição central segundo Dworkin.
em que você teria que produzir numa quantidade genérica, sem levar em conta as preferências dos indivíduos, e já entregaria os bens aos indivíduos sem levar em conta as suas escolhas. Então, passaria completamente por cima da igual consideração. O capitalismo é aquele que consegue preservar a dimensão de igual consideração. No entanto, embora o capitalismo seja o esquema mais igualitário de distribuição de recursos e oportunidades, no sentido de igualitário com que Dworkin está tratando aqui, ele tem distorções. Essas distorções vêm do fato de que, em primeiro lugar, ele tem uma lógica majoritarista. O capitalismo produz mais aquilo que é mais buscado pelos indivíduos. Então, quando a sua preferência, a preferência que você tem, corresponde à preferência de um grande número de indivíduos, você pode estar certo de que essa preferência vai ser contemplada pelo capitalismo. Vai se produzir recursos e oportunidades com vista àquelas preferências, e esses recursos e oportunidades estarão acessíveis em termos de preço ou em termos de facilidade de acesso. No entanto, se as suas preferências forem do tipo minoritárias, se elas não estiverem numa quantidade suficiente que justifique o investimento capitalista, é muito provável que elas ou não sejam contempladas absolutamente, não vai se produzir com vista àquele gosto e aquelas preferências minoritárias, ou se produza, mas numa quantidade que não é suficiente e a um preço que é excessivamente alto, excessivamente exigente, o que vai fazer com que nem todos que tenham essa preferência consigam satisfazer. Então, por um lado, é porque ele adota uma lógica majoritária, é por isso que o capitalismo tem distorções. Por outro lado, ele também tem uma lógica, ele também tem distorções, porque ele tem uma lógica seletiva. E dada a lógica seletiva, nem todos podem ter aqueles cargos e profissões que eles querem, nem todos podem ganhar no nível salarial que estaria correspondente aos seus interesses e necessidades, nem todos conseguem ter renda e emprego, nem todos conseguem ter os bens que lhes são valiosos, que estão em circulação dentro do mercado. Então, pelo fato de a lógica do capitalismo ser majoritária, ele deixa as preferências minoritárias desatendidas. E pelo fato de a lógica ser competitiva ou seletiva, ele deixa muitos indivíduos de fora do atendimento daqueles que eram os seus interesses. É isso que precisa ser recompensado, é isso que precisa ser trabalhado no capitalismo. Então, o capitalismo precisa de algum tipo de compensação para estas duas distorções. É preciso que as preferências minoritárias sejam, de alguma forma, atendidas, e é preciso que aqueles que foram excluídos da seleção de mercado sejam, de alguma forma, socorridos. Então, essas duas compensações são compensações que o capitalismo requer. Então, se você vê a relação entre o liberalismo e o capitalismo que o Dworkin está propondo, ela se trata de uma adesão parcial, uma adesão limitada, condicionada, né? Uma adesão que vai só até um determinado ponto, não é uma adesão total. O libertarianismo tem uma adesão total ao capitalismo e deixa exclusivamente por conta do capitalismo fazer a distribuição de recursos e oportunidades. Isso, como nós já vimos, não contempla a igual consideração, não é isso que Dworkin está propondo. Dworkin propõe uma adesão parcial ao capitalismo, desde que o capitalismo faça a distribuição que consegue contemplar a autenticidade das preferências e a responsabilidade das escolhas, mas providencia alguma compensação para aquelas escolhas minoritárias não contempladas e para os indivíduos que foram excluídos pela lógica competitiva seletiva do capitalismo. Isto implica, então, que, por exemplo, quando o Estado ele entra com recursos para financiar a ciência
ou para financiar a arte, ele está financiando exatamente algumas preferências profissionais minoritárias que, se ficassem exclusivamente por conta do mercado, não seriam contempladas. Então, desta maneira, ele está, sim, produzindo benefício social. A sociedade precisa de ciência, a sociedade precisa de arte. Mas, além de estar fazendo isso, ao investir nesses setores, o que o Estado está fazendo é compensar uma distorção do capitalismo. Ele está contemplando aquelas preferências minoritárias que ficariam desatendidas se dependessem exclusivamente do processo de oferta e demanda do mercado. Quando o Estado socorre os indivíduos, tendo, por exemplo, um plano de aposentadoria para os idosos, que não seriam contemplados na lógica de oferta e demanda do mercado, tendo um plano de socorro para os que estão desempregados, tendo um plano em que aqueles que não têm condições de pagar pela educação pública, a privada, tenham educação pública. Aqueles que não têm condições de pagar pela saúde privada, tenham saúde pública. Aqueles que não tenham condições de deixar os seus filhos ao cuidado pago de outros, tenham creches públicas em que possam deixá-los. O que o Estado está fazendo nesse caso é corrigindo a outra distorção do capitalismo. Providenciando para aqueles que foram excluídos pela lógica seletiva, pela lógica competitiva do capitalismo, algum tipo de compensação pela qual eles possam ser também contemplados nas suas chances de felicidade. Eles não estão inteiramente entregues à lógica do capitalismo. Se os indivíduos estivessem completamente entregues à lógica do capitalismo, aqueles que têm preferências minoritárias seriam esmagados pela lógica majoritária do capitalismo, totalmente esquecidos, teriam que fazer outras coisas com as suas vidas que não correspondem às suas preferências, e aqueles que perderam na lógica competitiva estariam completamente entregues a si mesmos e não teriam como ter chance alguma de felicidade. Então, por isso, algumas das intervenções do Estado vão ser intervenções compensatórias destas distorções do capitalismo. O que significa que a adesão do liberalismo igualitário ao capitalismo é uma adesão limitada, ela é uma adesão parcial. Você está comprando o que há de melhor no capitalismo, que seria um esquema de distribuição que respeita preferências e escolhas, sem comprar o que há de pior nele, que é o esquecimento das preferências minoritárias e a exclusão dos indivíduos que não foram contemplados pelos processos competitivos e seletivos do capitalismo. Isto é a maneira como você pode fazer com que o capitalismo trabalhe em função da igual consideração naquilo que ele pode fazer, mas quando ele ameaçar a igual consideração, houver intervenções compensatórias que providenciem correções de curso em relação a essas distorções. Uma coisa semelhante vai acontecer com a democracia. A democracia, ao fazer com que todo mundo tenha um voto e os representantes sejam escolhidos pelos votos de todos, a democracia é o esquema de distribuição do poder político que tem maior igualdade e equidade. É o esquema de distribuição de poder político que faz com que alguns não tenham inerentemente mais poder político do que outros, com que todos possam interferir nas escolhas que são feitas, com que todos possam se ver representados nas decisões que são tomadas. Só que ele vai ter distorções muito semelhantes à do capitalismo. Porque se existe um esquema de escolha dos representantes políticos a partir dos votos, isso significa que alguns grupos minoritários não vão ter representantes e não vão conseguir forçar os representantes escolhidos a contemplar os seus interesses, porque eles não têm suficiente poder de pressão eleitoral, nem suficiente poder de eleição
para eleger representantes ou forçar os representantes a contemplá-los. Eles ficariam completamente esquecidos e poderiam ser esmagados pela lógica dos interesses majoritários. É por isso que você vai ter que ter, na democracia, certos direitos fundamentais que protegem, sobretudo, estas minorias mais vulneráveis, para que elas não sejam esmagadas pela lógica majoritária. Essas proteções das minorias vão ter que estar não apenas contempladas no direito positivo, mas protegidas contra alterações do direito positivo, contra alterações pela vontade majoritária. Daí porque você vai ter que ter mecanismos constitucionais de proteção que forneçam direitos fundamentais a estas minorias, que não possam ser ignorados, nem possam ser eliminados, alterados pela maioria, mesmo quando ela assim queira ou tenha interesse. Desta maneira, através destes direitos fundamentais, você providencia uma proteção para estes indivíduos. Só que e se as maiorias ignorarem essas proteções constitucionais e fizerem leis que agridam diretamente essas proteções? Essas leis terão que ser fiscalizadas e anuladas por alguém. Daí porque o judiciário, o poder judiciário, especialmente a Suprema Corte, tem aqui um papel fundamental de fazer uma compensação do processo democrático. Então, a Constituição, por um lado, compensa, providenciando direitos fundamentais que protegem as minorias vulneráveis. E, por outro lado, o Poder Judiciário, né, e principalmente a Suprema Corte, providencia mecanismos de fiscalização das leis aprovadas pelas maiorias para que elas não se tornem maiorias tirânicas, que passem por cima destes direitos fundamentais contemplados constitucionalmente. Dessa forma, você compensa aquelas que são as distorções da própria democracia. Então, a adesão à democracia também é uma adesão parcial. Ela não é uma adesão a todas as consequências da lógica majoritária da democracia. Eu devia ter dito isso. Que tanto no caso do capitalismo como no caso da democracia, os motivos pelos quais eles têm distorções são os mesmos. O capitalismo tem distorções porque ele é majoritário e seletivo. A democracia também. Porque ela é majoritária, ela ameaça as minorias. Porque ela é seletiva, nem todos vão poder ter representantes. Então, ela ser majoritária e seletiva tem que ter algum tipo de compensação. Por isso, aqui, não o Estado, né, é o Estado que faz as compensações em relação ao capitalismo, mas a Constituição faz as compensações em relação à democracia. O Estado compensa as distorções do capitalismo. A Constituição compensa as distorções da democracia, providenciando direitos fundamentais e um controle judicial de constitucionalidade das leis que fiscalize quando é que estes direitos fundamentais possam estar sendo ameaçados pelas decisões majoritárias. Então, a adesão, seja ao capitalismo, seja à democracia, são adesões parciais. Outra coisa que eu também podia ter dito antes, né, a democracia ela é o regime mais igualitário de distribuição de poder, não só porque ela dá o mesmo voto para todo mundo, porque isso tem uma certa dimensão a respeito do igual respeito, né? Todos têm os mesmos direitos eleitorais, todos podem ser candidatos, todos podem ser eleitores, com determinadas restrições, e dessa maneira, todos tendo um voto, todos têm o mesmo regime de direitos e obrigações. Só que ela faz mais do que isso. Ela também permite que você escolha entre uma multiplicidade de candidatos com uma multiplicidade de agendas, quais são aqueles que interessam a você. E isso não é automático a partir do grupo a que você pertence. Você não está obrigado
como negro, a votar no candidato negro, como mulher, a votar numa candidata mulher. Você pode escolher o candidato que você quiser e sofrer as consequências dessas escolhas. O que significa que aquela dimensão da igual consideração, que leva em conta as preferências de cada um e as escolhas de cada um, também é contemplada dentro da democracia. Também é contemplada devido a este regime, digamos, de oferta e demanda, de escolhas entre alternativas que você tem dentro do quadro eleitoral. Então, por um lado, o capitalismo é a melhor forma de distribuir recursos. A democracia é a melhor forma de distribuir poder político. Um distribui recursos econômicos, o outro distribui poder político. Ambos conseguem contemplar a igualdade como igual respeito e como igual consideração num nível muito maior do que outras alternativas, segundo Durkheim. Mas ambos têm uma lógica majoritária e seletiva. E, devido a isso, a partir de um certo ponto, podem representar ameaças à igual consideração. A partir do momento que eles representam ameaças, né, o capitalismo, principalmente, a igual consideração, e a democracia ameaças, inclusive, ao igual respeito, já que as minorias podem ser, inclusive, perseguidas nos seus direitos e obrigações. Pode ser que você imponha a ela obrigações que os outros não têm, ou tire delas direitos que os outros têm. Então, dessa maneira, inclusive o igual respeito vai estar sendo ameaçado no caso da democracia. A partir do momento que ele representa, seja o capitalismo, seja a democracia, eles representam ameaças à igualdade, eles precisam de algum tipo de compensação. E aí o Estado faz as compensações do capitalismo, enquanto que a Constituição faz as compensações em relação à democracia. Né? Então, as distorções da democracia exigem que as minorias sejam protegidas e representadas, e aí capitalismo e democracia seguem uma lógica majoritária, além de ser majoritária, como eu disse, seletivo, e após certo ponto eles ameaçam a igualdade. O capitalismo ameaça cegamente a igual consideração, e a democracia pode ameaçar, inclusive, o igual respeito. Daí porque é necessário ter uma adesão parcial a eles. E como nós vamos ver na próxima aula, já nos encaminhando aqui para o fim, lembrem que daqui a pouco tem as indicações de referências, então essa parte é importante também, para nós vermos os livros que estão disponíveis, os que eu vou usar para fazer as aulas, mas também os que vocês podem consultar para se aprofundarem nesse assunto. O direito positivo, fazendo aqui uma última referência, que já nos remete para o que nós vamos ver nas próximas aulas, o direito positivo, esse direito feito por regras explícitas, que são aplicadas da maneira como elas estão formuladas, esse sistema formal de direito, ele também contempla a igualdade em grande medida. É ele que fornece a todos os mesmos direitos e obrigações, porque isso está previsto nas leis. É ele que faz com que nós tenhamos a expectativa de que vamos ser tratados de uma determinada maneira, e quando o judiciário obedece às leis que existem, ele contempla essas expectativas. Então, ele é realizador da igualdade. Mas a partir de um determinado ponto, ele também começa a ser uma ameaça à igualdade. Ele também pode ser aquele esquema que vai fazer com que o igual respeito não seja contemplado, que a igual consideração não seja contemplada. E por isso ele precisa ser suprido de alguma maneira. Se o que faz as compensações no caso do capitalismo é o Estado, se o que faz as compensações no caso da democracia é essa parceria entre Constituição e Poder Judiciário, o que faz a compensação no caso do direito positivo são os princípios. São os princípios e os processos interpretativos, para ser mais preciso. Né? É por isso que os princípios e a interpretação vão ter um papel central em Durkheim, porque são eles que vão proporcionar as compensações necessárias para aquilo que o direito positivo, como sistema formal de regras, não consegue atingir sozinho ou começa, inclusive, a ameaçar a partir de um determinado ponto. Então, o direito positivo, se realizado só como um sistema formal de regras,
também se torna, a partir de um determinado ponto, uma ameaça à igualdade. E, portanto, também vai requerer compensações. A adesão do liberalismo igualitário ao direito positivo também é uma adesão parcial. Não é uma adesão total, abraçando todas as distorções que disso pode surgir. Assim como acontece com a adesão ao capitalismo e a adesão à democracia, é uma adesão àquela que é a sua lógica geral, porque contempla a igualdade, mas não as distorções que essa lógica geral é capaz de causar. Então, por isso, vai ser necessário recorrer aos princípios da interpretação como compensações daquelas que são as distorções produzidas pelo direito positivo. Vejam, então, que aqui nós temos um bom motivo pelo qual vai ser necessário substituir um modelo de regras por um modelo de regras e princípios. Ou melhor, por um modelo de regras, princípios e interpretação, que é exatamente aquilo que Dworkin vai propor em contraste com o positivismo jurídico e aquilo que nós vamos começar a acompanhar a partir da nossa próxima aula. Antes de ver as referências, aqui a lembrança para que você se inscreva no canal. Ao se inscrever no canal, você vai ser avisado a respeito dos novos vídeos que sejam publicados. É importante que essas inscrições sejam feitas também para que o canal seja divulgado e possa chegar a um número maior de pessoas e para que você possa receber mais prontamente a notícia de quando novos vídeos forem divulgados. Então, se você ainda não tiver feito a sua inscrição, faça a sua inscrição no canal para receber essas notícias. Vamos agora às referências. Referência número 1. Né? A editora Campos, a Campos Elsevier na sua franquia Campo Jurídico, ela publicou há alguns anos atrás uma coleção, a coleção Teoria e Filosofia do Direito, que era coordenada pelo professor Ronaldo Porto Macedo. E essa coleção fez uma série de escolhas bastante acertadas sobre livros a serem traduzidos. Um desses livros é o livro Ronald Dworkin, escrito pelo Stephen Guest. O Stephen Guest conviveu diretamente com Ronald Dworkin. Foi aluno de Dworkin, participou de inúmeras das aulas, palestras de Dworkin, discutiu os seus textos e, portanto, está na melhor condição possível para nos descrever aquele que era o pensamento de Dworkin, num livro que é extremamente organizado, que leva em consideração as mudanças que Dworkin sofreu com o passar do tempo, que desenvolve para várias direções específicas o pensamento de Dworkin, e é a indicação número 1 que eu estou fazendo aqui. Né? Então, Ronald Dworkin, essa é a versão traduzida em português, que está disponível pela editora Campos Jurídico. Importante. Há uma versão mais nova desse livro do Stephen Guest, uma terceira edição, no original em inglês, que é posterior a essa publicação da Campos e, portanto, não está levada em conta aqui. Por que isso é importante? Porque a terceira edição do livro do Stephen Guest fala sobre justiça para ouriços e sobre as obras finais de Dworkin. É a versão definitiva. E essas partes de justiça para o ouriço em diante não estão contempladas na versão que foi usada para essa tradução da Campos. Infelizmente, a coleção Teoria e Filosofia do Direito, ela não continuou fazendo publicações, então não houve uma nova edição dessa tradução que pudesse traduzir a edição mais atualizada do Stephen Guest. Então, se você quer a edição mais atualizada e tem boa leitura em inglês, você pode consultar a terceira edição em inglês do livro do Stephen Guest. Se você não tem boa leitura em inglês e mais quer ter uma ótima introdução às duas primeiras fases de Dworkin, você pode consultar a tradução do livro do Stephen Guest na Campo Jurídico. A segunda indicação é do professor Ronaldo Porto Macedo Júnior, que era o diretor, né, o coordenador daquela coleção de que nós acabamos de falar. O professor Ronaldo Macedo é professor da USP, né, de Filosofia do Direito, e é a nossa maior autoridade nacional no pensamento de Ronald Dworkin.
Ele tem este livro publicado, que se chama Do Xadrez à Cortesia, do Dworkin e a Teoria do Direito Contemporâneo, que fala bastante sobre as primeiras duas fases do pensamento de Dworkin e como o papel da interpretação foi se tornando cada vez mais central para a definição do projeto dworkiniano. O professor Ronaldo Porto Macedo, quando entrou como professor da USP, entrou com uma tese de livre docência sobre Dworkin e o convencionalismo, que vai ser em breve publicada na forma de um livro e vai se tornar, com certeza, uma outra referência obrigatória daqueles que quiserem estudar o pensamento de Dworkin. Mas este livro, publicado antes, do Xadrez à Cortesia, este livro é essencial para entender o papel da interpretação e, inclusive, faz uma discussão que é raro que seja feita no cenário nacional sobre a importância do pensamento de Wittgenstein e da filosofia da linguagem wittgensteiniana para as mudanças que ocorreram no pensamento do próprio Dworkin. Como no nível da filosofia da linguagem há diferenças entre Dworkin e Hart, e essas diferenças repercutem nas metodologias em que eles acreditam e no modo como eles concebem os conceitos jurídicos, e não apenas em quais conceitos eles acreditam, mas no próprio modo como eles concebem esses direitos, à luz de um pano de fundo linguístico e epistemológico diferenciado, e o livro trata disso muito bem. A minha terceira recomendação é a de um livro chamado Ronald Dworkin, A Decisão Jurídica, da editora Juspodium. Foi escrito pelo professor Francisco José Borges Mota, e ele é um livro que está em direto diálogo com outro pensador brasileiro, que é o professor Lênio Streck, que é extremamente importante para a recepção de Dworkin no Brasil. Então, como esta obra é uma obra dedicada a como Dworkin vê a questão da decisão jurídica em particular, tentando fazer uma explicação dos vários elementos que Dworkin leva em conta para debater essa questão. E está em direto diálogo com as contribuições via hermenêutica filosófica que são enfatizadas pelo professor Lênio Streck. Ele também representa um livro bastante importante. Aliás, é um livro muito bem escrito, é uma ótima introdução, muito claro, muito didático, muito completo, e que eu tive a oportunidade de ter acesso a ele, porque o próprio autor, numa das vezes em que nós nos encontramos, tenho a impressão de que no evento organizado pelo professor Lênio em São Leopoldo, me entregou uma cópia do livro, me presenteou com uma cópia do livro, e eu tive a oportunidade de lê-lo e recomendo bastante também a leitura deste texto. Ainda, né, nas leituras em português, que eu posso fazer a indicação e recomendação aqui, eu, juntamente com o professor Saulo de Matos, da Universidade Federal do Pará, e com o professor Thomas Bustamante, da Universidade Federal de Minas Gerais, organizamos uma coletânea chamada Interpretando o Império do Direito. O Império do Direito é aquela obra que eu mencionei que inicia a segunda fase do pensamento de Dworkin. É a obra em que o interpretativismo e o direito como integridade são expostos pela primeira vez na sua versão mais ampla e mais sistemática. Nós fizemos essa obra no formato de uma coletânea, em que diversos autores trataram de capítulo por capítulo do Império do Direito e acompanhada de algumas análises adicionais. Além dessas análises adicionais, há também duas traduções que estão disponibilizadas nesse livro, que são ambas traduções importantes. Uma é a tradução do artigo do Scott Shapiro sobre o debate Hart-Dworkin, um artigo que é clássico em língua inglesa e que agora está disponibilizado em português nesta coletânea, e outro que é sobre o artigo do professor Mark Greenberg, o How Facts Make Law, como os fatos produzem direito, que também é
importante na discussão da posteridade de Dworkin, né, de outras formas que o interpretativismo tomou depois de Dworkin, e que agora está disponibilizada em língua portuguesa nesta coletânea. Então, se você tem interesse em entender melhor o Império do Direito, ou tem interesse nas análises adicionais e nessas traduções, há também esta coletânea que pode ser adquirida como fonte de estudo. Indo agora para as fontes em inglês, eu vou começar por este livro do Arthur Ripstein, sobre Dworkin. É claro que a primeira fonte em inglês deveria ser o próprio Stephen Guest, só que eu já mencionei ele nas fontes em português. Então, agora, mencionando o livro do Arthur Ripstein, este livro cobre tanto a parte biográfica quanto a parte intelectual de Dworkin, faz parte de uma coleção chamada Contemporary Philosophy in Focus. Essa coleção aborda vários filósofos contemporâneos e há um volume dedicado ao Ronald Dworkin. Ela não é tão aprofundada e tão técnica quanto outras introduções ao pensamento de Dworkin. Ela quer fazer uma apresentação geral deste autor para aquele que é o estudioso da filosofia contemporânea em geral, mas ela é muito interessante em fazer as relações das propostas de Dworkin com a filosofia contemporânea, com aqueles que estavam discutindo temas semelhantes à mesma época ou com os autores com quem Dworkin debate diretamente. Há uma outra, numa versão que é muito mais focada nos temas jurídicos, tanto da teoria do direito como da teoria da justiça, que é esta coletânea chamada Dworkin and His Critics, with Replies by Dworkin, que foi editada pela professora Justine Burley. Essa coletânea é muito interessante, ela toca em temas tanto da teoria do direito como da teoria da justiça, reúne uma série de artigos de professores famosos de língua inglesa, fazendo considerações críticas a várias partes da obra de Dworkin, e no final tem uma resposta de Dworkin a cada uma dessas provocações críticas. Tem muita coisa a ser aprendida aí, boa parte das deficiências, das lacunas, dos defeitos que você talvez note na teoria original de Dworkin são abordados por esses professores, e Dworkin tem a oportunidade de responder a eles. Há também esta coletânea, que tem um escopo muito semelhante a que nós fizemos em português com o professor Saulo e o professor Thomas, que é Exploring Law's Empire, que é editado pelo Scott Heschowitz, que também foi aluno de Dworkin, parceiro de empreendimentos teóricos e de vários eventos com Dworkin, chamado Exploring Law's Empire, e que tem como subtítulo The Jurisprudence of Ronald Dworkin. Ela é especificamente voltada para este livro de Dworkin e faz a mesma coisa que nós fizemos. Convida uma série de professores para tratarem de capítulo por capítulo de Ronald Dworkin. Também é uma ótima leitura em inglês para aprofundar o seu conhecimento sobre este livro em particular. E a minha última recomendação bibliográfica estrangeira, a minha última recomendação bibliográfica em inglês, é de uma obra que foi lançada bastante recentemente, que pelos professores Will Waluchow e Stefan Sharafa, na verdade, que são ambos professores da McMaster, a Universidade Canadense, que se chama The Legacy of Ronald Dworkin, e que reúne uma série de artigos e ensaios sobre a importância de conceitos centrais introduzidos por Ronald Dworkin, ou dos debates que Ronald Dworkin iniciou sobre determinados pontos, tanto na teoria do direito, como na teoria da justiça, como na filosofia política em geral. Então, esse livro tem a vantagem de ter sido feito já depois da morte de Dworkin, e, portanto, de ter um panorama que leva em conta a obra como um todo, e que já pode, inclusive, se beneficiar da perspectiva de como o mundo filosófico e o mundo jurídico reagiu à morte de Dworkin, como ele se comportou desde então, o quanto Dworkin continuou sendo relevante mesmo depois da sua morte, e isso está contemplado e levado em conta nos ensaios que compõem esta edição.
É isso com relação às nossas referências e, portanto, também a partir daqui já falo sobre a nossa próxima aula, né? A próxima aula do nosso curso será dedicado àquele que é o mais famoso escrito de Dworkin, o escrito de Dworkin que foi pela primeira vez publicado em 66, mas que adquire a sua forma definitiva como capítulo 2 de Levando os Direitos a Sério em 77, que se chama o Modelo de Regras 1. Nós vamos ter oportunidade de falar do modelo de regras 1 na nossa próxima aula. Ele é o texto com aquela que é a maior crítica de Dworkin, ou pelo menos a primeira crítica de Dworkin a Hart, aquela que ficou internacionalmente conhecida, aquela que tornou Dworkin também uma figura internacionalmente reconhecida, e por isso nós vamos tratar exclusivamente desse texto na nossa próxima aula, para deixar muito claro qual é exatamente a crítica que Dworkin faz a Hart nesse texto específico. Então, da próxima vez que nós nos encontrarmos, já será para a nossa aula 13. A nossa aula 13 será dedicada ao modelo de regras 1. Me despeço agora de vocês e espero encontrá-los novamente no nosso próximo vídeo. Até lá.